Harry Potter cresceu famoso, mas cresceu incompleto. Desde muito cedo, ele aprendeu que o mundo podia ser frio, injusto e que nem sempre quem deveria proteger, protege. A saga de Harry Potter nunca foi apenas sobre magia. Ela sempre foi sobre perdas. E talvez uma das maiores perguntas silenciosas da história seja esta: quem cuidou de Harry quando ninguém mais cuidava? Ao longo da saga, diferentes figuras surgem para preencher esse vazio. Nenhuma delas perfeita, nenhuma delas completa sozinha. Hoje, vamos falar sobre isso. Sobre paternidade em Harry Potter. Não a biológica, mas a paternidade que nasce da escolha, do cuidado e do amor que não precisa de sangue para existir. Hagrid nasceu em 6 de dezembro de 1928. Um bruxo inglês meio gigante, filho do Sr. Hagrid, um bruxo, e de Fridwulfa, uma giganta, e meio-irmão mais velho de Grope, cresceu no oeste da Inglaterra, por perto da Floresta do Deão, onde adquiriu seu sotaque distinto. Quando Hagrid tinha cerca de 3 anos, sua mãe voltou para sua colônia gigante, deixando seu pai criá-lo sozinho. Hagrid disse que tinha poucas lembranças de sua mãe desde a infância, mas lembrava-se de seu pai com carinho. Como meio gigante, ele ultrapassou seu pai em tamanho aos 6 anos e se divertia com o pequeno bruxo, pegando-o e colocando-o em cima de uma cômoda, quando Hagrid estava irritado com ele. Mais tarde, ao conversar com Harry, Rony e Hermione sobre a morte de sua mãe, Hagrid admitiu que ela não era uma ótima mãe. Ele atingiu uma altura de 11 pés e meio, imenso para os padrões humanos, mas muito pequeno para os padrões dos gigantes. Hagrid frequentou a escola de magia e bruxaria de Hogwarts em 1940 e foi classificado para a Casa Grifinória. Em seu 3º ano, ele é incriminado por Tom Riddle pelo crime de reabrir a Câmara Secreta e usar sua acromântula de estimação para atacar inúmeros nascidos trouxas e, eventualmente, matar um deles. Embora sua varinha tenha sido quebrada após sua expulsão, Hagrid foi treinado como guarda-caça de Hogwarts e teve permissão para viver nos terrenos da escola, a pedido de Alvo Dumbledore. Em 1991, Hagrid recebe a tarefa de reintroduzir Harry Potter ao mundo mágico. Posteriormente, em 1993, ele assume o cargo de professor de trato das criaturas mágicas, após a aposentadoria do professor Sylvanus Kettleburn. Como membro da Ordem da Fênix Original.E, em sua 2ª formação, Hagrid lutou em várias batalhas. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Bruxa, incluindo a Batalha de Hogwarts, em 1998, em 2017, ele ainda lecionava na escola, pois convida o filho de Harry, Alvo Potter, para um chá quando o garoto entra em Hogwarts. Antes de Hogwarts, antes da carta, antes mesmo de Harry saber quem era, Hagrid já estava ali. Foi ele quem atravessou uma tempestade para buscar um menino esquecido. Foi ele quem disse com orgulho quem Harry realmente era. E foi ele quem o conduziu pela primeira vez ao mundo onde ele finalmente pertencia. Hagrid nunca foi apresentado como um herói clássico. Ele não era elegante, não era poderoso no sentido tradicional e definitivamente não era perfeito. Mas Hagrid tinha algo raro, presença constante, segundo textos e análises oficiais do universo expandido de Harry Potter. Hagrid foi pensado como uma figura profundamente emocional. Ele representa o adulto, que protege sem exigir nada em troca, que erra, mas permanece, que cuida, mesmo carregando suas próprias feridas. Hagrid sabe o que é rejeição, sabe o que é ser julgado, e talvez por isso ele nunca tenha visto Harry como o menino que sobreviveu, mas simplesmente como um menino, e isso é essencial. J.K. Rowling nunca afirmou que Hagrid seria o pai de Harry, e isso não é um descuido, é uma escolha, porque Hagrid não ocupa o papel de autoridade paterna tradicional.
ele ocupa algo ainda mais profundo, o papel do adulto seguro, aquele que oferece abrigo emocional, que está ali nos momentos simples, que protege sem dominar. Hagrid não substitui um pai. Ele cria um espaço onde Harry pode pela primeira vez se sentir cuidado. Infelizmente, o pai de Harry morreu, antes que ele pudesse se lembrar dele de verdade. Mas isso não significa que não houve outros, que assumiram um papel semelhante. Um que muitas vezes é esquecido é Hagrid. Apresentamos aqui os argumentos, que mostram por que ele foi uma das melhores figuras paternas na vida de Harry. Foi ele quem levou Harry para um lugar relativamente seguro quando seus pais morreram, naquela noite terrível em que Voldemort assassinou os pais de Harry. Foi Hagrid quem o tirou de sua casa em Godric's Hollow e o levou para a Rua dos Alfeneiros. O carinho que ele tinha pelo pequeno Harry ficou evidente desde o momento em que o conhecemos, logo no primeiro capítulo, quando Dumbledore pediu a Hagrid que o entregasse para que pudesse deixá-lo com os Dursley. Hagrid, claramente, não queria se separar dele. Ele não apenas caiu em prantos, como também se preocupou, como qualquer pai se preocuparia ao deixá-lo ali. Sabemos o quanto esse momento emociona quando Hagrid se despede de Harry. O dia em que Harry descobriu que era um bruxo foi, sem dúvida, um dos melhores dias de toda a sua vida. E foi Hagrid quem lhe deu essa notícia maravilhosa. Ele invadiu a cabana na rocha, deu uma bronca nos Dursley, sem mencionar que Duda ganhou um rabo novo. E ainda presenteou Harry com seu primeiro bolo de aniversário. Como se não bastasse, ele contou a Harry quem ele realmente era e o apresentou ao mundo bruxo. Mas foi o que aconteceu em seguida que realmente nos fez enxergar Hagrid como uma figura paterna. Qualquer criança que começa em uma nova escola precisa comprar seu material escolar, e geralmente são os pais que ajudam com isso. Nesse caso, esse papel coube a Hagrid. Foi ele quem levou Harry para fazer compras no Beco Diagonal. Ele se certificou de que Harry tivesse tudo o que precisava, desde seus livros até sua varinha, e ainda o impediu de comprar por impulso um caldeirão de ouro maciço. Aquele dia inteiro poderia ter sido apenas um passeio, mas se tornou um momento de criação de vínculo, especialmente quando Hagrid comprou para Harry sua amada Edwiges e um delicioso sorvete. Crescendo com os Dursley, Harry não esperava muito, ou quase nada, em relação ao Natal e aos aniversários. O melhor que ele podia esperar era um par de meias velhas do tio Vernon. Mesmo assim, Hagrid nunca se esqueceu de Harry. Ele lhe dava presentes em todos os aniversários e em todos os natais. Nunca se esqueceu, embora alguns presentes fossem mais apreciados do que outros, como Edwiges, em comparação ao doce de melaço caseiro. Isso provava algo importante. Harry nunca estava longe dos pensamentos de Hagrid. Ele o amava, queria ter certeza de que Harry soubesse que sempre estaria ali e que poderia contar com ele. Como todo adolescente, Harry era propenso a fazer besteiras, e Hagrid estava lá para repreendê-lo gentilmente quando era preciso, exatamente como um pai faria. Em Prisioneiro de Azkaban, Harry e Rony pararam de falar com Hermione por causa da Firebolt de Harry, e não estavam sendo bons amigos para ela. Hagrid percebeu esse comportamento e os chamou para uma conversa. Embora Hagrid não fosse muito de conversas sérias, aquele momento mostrou que ele podia intervir e assumir um papel paternal quando necessário. Harry provavelmente se sentiu desconfortável e desejou que a terra o engolisse, mas poucas pessoas teriam coragem de ter essa conversa e colocá-lo no caminho certo. Muitos pais gostam de apoiar seus filhos sempre que possível, seja torcendo em uma partida de futebol, assistindo a uma apresentação escolar, ajudando na lição de casa, ou simplesmente apoiando decisões de vida.
Hagrid não era diferente. Ele estava nas arquibancadas nos jogos de quadribol de Harry, gritando palavras de incentivo. Esteve presente em todas as tarefas do torneio Tribruxo. E até o avisou sobre o dragão na primeira tarefa. Mais importante ainda, ele acreditou em Harry. Apoiou sua luta contra Voldemort. Se isso não é um excelente comportamento paterno, não sabemos o que é. Sirius Black representa algo completamente diferente. Enquanto Hagrid oferece estabilidade emocional, Sirius oferece pertencimento. Ele não surge apenas como um protetor. Ele surge como família. Sirius carrega o passado de Harry, carrega a amizade, as promessas não cumpridas e a vida interrompida cedo demais. Diferente de Hagrid, Sirius vê Harry como alguém com quem poderia dividir o mundo, não apenas proteger, mas viver ao lado. E isso é importante. Rowling construiu Sirius como a figura do pai possível. Não o pai que Harry teve, mas o pai que ele poderia ter tido. Essa diferença é crucial. Sirius ama Harry intensamente, mas esse amor vem carregado de dor, urgência e perdas não resolvidas. Ele não é estável como Hagrid, não é constante como Hagrid, mas representa algo que Harry nunca teve, a chance de uma família verdadeira, e justamente por isso, Sirius não poderia ser a única figura paterna da história. Quando Harry estava em Hogwarts, ele sabia que sempre podia ir à cabana de Hagrid quando precisasse. Desde a primeira vez em que foi convidado para tomar uma xícara de chá, Harry aproveitava ao máximo essa proximidade. Foi o primeiro lugar em que pensou para levar Rony após o incidente da lesma. Assim como acontece quando se visita os pais, Harry não precisava de desculpa. Muitas vezes nem avisava com antecedência. Hagrid sempre ficava feliz em vê-lo. Sempre havia uma bebida quente, lanches, muitas vezes intragáveis, e um ouvido atento. J.K. Rowling cresceu em um ambiente familiar complexo. Perdeu a mãe cedo, teve uma relação difícil com o pai. Essas experiências se refletem diretamente na forma como ela constrói famílias em Harry Potter. Nos textos do universo expandido, fica claro que Rowling não acreditava em uma figura paterna única e perfeita para Harry. Ela preferiu algo mais real, um mosaico de cuidados. Hagrid oferece amor incondicional. Sirius oferece pertencimento. Dumbledore oferece orientação. Os Weasley oferecem um lar. Cada um cumpre uma parte do que Harry precisa, e isso não é acaso, é narrativa consciente. Harry não encontra um pai. Ele encontra fragmentos de amor, que juntos o ajudam a crescer. Harry Potter não é uma história sobre encontrar um substituto para os pais perdidos. É uma história sobre aprender que o amor pode vir de lugares inesperados, que cuidar também é uma forma de paternidade, e que família nem sempre nasce do sangue, mas da escolha. Hagrid nunca precisou ser chamado de pai para agir como um, e Sirius nunca precisou de tempo suficiente para amar como um. E talvez seja isso que torna essa saga tão humana. E se você gosta de olhar para Harry Potter além da magia, de enxergar as camadas emocionais por trás da história, comenta sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e continue explorando comigo os significados escondidos desse universo, porque Harry Potter nunca foi só sobre feitiços. Sempre foi sobre pessoas.